Bom, então vamos começar agora aqui de verdade o nosso webinar hoje, né? Eu quero dizer para vocês a primeira coisa: o medicamento ele está em você, o medicamento está em mim, tá? O medicamento está em nós. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês enquanto labirintite, tá bom? O medicamento, vamos dizer, basicamente ele está em você, tá? E como é que nós vamos entender isso? Essa aula é para dizer, mostrar para vocês um pouco, né, de como que a gente pode acabar com a tontura que é originária, que está relacionada às labirintites, tá bom? Então, as pessoas que sofrem de labirintite, de labirintopatias, que são algumas possibilidades, né? Para essas pessoas que essa aula vai ter vamos dizer assim, levando esse conhecimento, tá? Por quê? Porque tontura, ela pode estar relacionada a outras patologias. Existe um tipo de... As tonturas, elas podem estar relacionadas à pressão alta, pode estar relacionada a problema, então, hemodinâmico, né, da pressão. Ela pode também, a tontura, ela pode estar relacionada a alterações neurológicas. Então, um AVC pode estar aí aparecendo uma grande tontura com outros sinais clínicos também, é claro. As tonturas também estão muito presentes em quadros psiquiátricos. Mas essa aula de agora, de hoje, os exercícios que eu vou falar, todo o conteúdo que eu vou abordar é para tontura relacionada à labirintite, a uma alteração da audição, tá? Que isso fique bem claro para vocês. Então, essa é uma primeira coisa que eu gostaria de dizer. E aí, quem de vocês aí se identifica mais ou menos com a história que eu vou dizer assim? Essa tontura, essa labirintite, essa vertigem, né, essa zonzura, tonteira aqui em Minas, né, as pessoas vão dizer que isso atrapalha muito o meu dia a dia. Isso me incomoda de virar na cama. Eu tenho dificuldade em ter autonomia, eu tenho medo de acordar, eu tenho medo de ir ao banheiro, eu tenho medo de dirigir, eu já caí, eu já fui para o hospital muitas vezes, eu já passei por muitos profissionais e não consigo melhorar de vez. Eu tenho dificuldades, porque às vezes eu melhoro, mas aquilo retorna. Eu moro sozinha e tenho muito medo. Eu tenho medo de quebrar. Geralmente, essa história que eu estou dizendo aqui é o quadro, né? Vamos dizer assim, é o histórico que eu ouço todos os dias dos meus pacientes, em especial as mulheres, em especial com mais de 50 anos. Sim, a labirintite, ela é uma doença, né, que ataca mais mulheres, tá? As mulheres com uma idade, né, vamos dizer assim, com mais de 50 anos. Não que não atinja os homens, tá? Mas eu tô dizendo numa grande maioria. E aí essas pessoas, elas ficam buscando várias ajudas. Geralmente, quando você tá doente, você vai ao médico, é claro. E essa é a recomendação, tá? É necessário um diagnóstico que a sua tontura está relacionada a um problema da audição, a um problema do equilíbrio, a um problema de labirintite, como
vulgarmente a gente costuma dizer. Tá? Mas lembrando que existem algumas tonturas, não são todas as tonturas que são labirintite. Isso também é importante da gente deixar assim de amplo conhecimento, tá? Porque vai ter uma tontura aí que pode ser por medicamento, vai ter uma tontura aí que ela é neurológica, tem uma tontura aí que é por a pressão que subiu, tem uma tontura aí que pode ser por alterações hormonais, tá? Mas a grande maioria do quadro tontura, vamos dizer aí, em cada 10 pessoas, 7 a 8 pessoas, o grande problema da tontura é relacionado à audição. E a audição, ela funciona junto com o nosso equilíbrio humano. O órgãozinho é o mesmo, da audição e do equilíbrio, tá? E aí, para quem já tem um diagnóstico médico, que já foi em 1, 2 médicos, ou que já fez, né, alguns exames, né, que muitas vezes são ruins, e que já tem um diagnóstico assim, né, que o médico explicou, ou mesmo codificou, e que sabe um pouquinho, já procurou saber, ou que, né, teve interesse em saber, que tem o probleminha chamado hipofunção vestibular. Vem lá no exame, hipofunção vestibular. Meu Deus, o que é isso? É um lado do ouvido ou do labirinto, do órgão do equilíbrio, trabalhando menos que o outro. E aí você fica desequilibrado. E aí você fica com uma sensação de que tá andando em nuvens, está trombando em coisas. Porque o nosso equilíbrio, para funcionar bem, ele tem que estar, é como se fosse uma balancinha. Os dois lados, o lado direito e o lado esquerdo, tem que estar funcionando equilibradamente. Um não pode estar mais forte que o outro, porque senão fica igual um carro, né? Fica puxando. E aí a sensação que a gente tem é de trombar, é de puxar para o lado, é de andar em nuvens, né? A visão também fica um pouco desfocada. Isso é uma hipofunção vestibular, um lado funcionando menos que o outro. Tem pessoas também que vão estar sentindo tontura da audição porque tem a doença de Parkinson, que também vai provocar essa tontura, né? Já tem um quadro neurológico, mas ela tem uma tontura também, que é essa sim relacionada ao equilíbrio. Pessoas também com ela, com essa doença, né, esclerose lateral amiotrófica. E a principal doença que mais acomete as pessoas aí, que hoje em dia, né, eu escuto muitas pessoas aqui da minha região dizer: eu tenho um diagnóstico médico, por isso que eu vim aqui procurar ajuda, que é a VPPB, vertigem posicional paroxígena benigna. Esse nomezinho VPPB, quem já escutou isso por aí? Aqui na minha região, também amplamente mais divulgado, chama-se a doença dos cristais. Os cristais estão soltos. Meu Deus, que é isso? Eu tenho cristais soltos, eles estão soltos, o que eu vou fazer? Outra hora falam areinha. Quem já teve esse diagnóstico aí de VPPB? É o mais comum quadro de tontura. Como é que é essa tontura? Ela é bem específica. Eu quero dar uma pincelada aí para vocês, já que ela abrange, né? Ela pega muita gente. A maioria dos casos é compatível com a vertigem de posição. Ela está muito relacionada a essa questão de movimentação. Então, eu deito na cama, eu levanto, eu giro a cabeça, eu olho para cima, eu olho para baixo e o movimento desencadeia uma tontura que ela tem uma característica importante. Observem aí. Ela roda. As coisas saem do lugar. Dá uma girada. Mas esse giro, essa rodada também é curto. Não é uma coisa que fica constante, não.
Então, é importante diferenciar a VPPB de um outro tipo de tontura, porque a conduta, o tratamento, o exercício que vai ser feito vai ser diferente. Kizzy, adianta uma pessoa que tem problema de cinetose, o mal do desembarque, que está lá andando em nuvens, que está descendo de né, tendo um desconforto, fazer manobra de reposicionamento? Não vai. Não vai funcionar. A mesma coisa, uma pessoa que tem o problema de cristais soltos no ouvido, VPPB. Adianta ficar fazendo exercícios só oculares? Também não. Então, esse diagnóstico, ele é bem específico. Tá bom? Por quê? Porque a conduta, o remédio, o exercício vai ser diferente. Eu sou de uma cidade pequenininha aqui no interior de Minas, chamada Carmo da Mata. Lá tem menos de 10, 15 mil habitantes hoje em dia. Eu estudei em escola pública, fiz a faculdade de fonoaudiologia e me especializei em algumas áreas, fiz algumas especializações, fiz mestrado e hoje eu já há alguns anos eu me dedico a estudar audição e equilíbrio, porque uma coisa está relacionada à outra. A gente não avalia um paciente, a gente não tem um histórico de tontura sem saber o histórico auditivo, tá? Então, essa é uma dica interessante. Geralmente, as pessoas com perda de audição, ela também vai ter problema de equilíbrio, tá? Por quê? Porque é um órgãozinho só. Audição e equilíbrio. Então, é isso que eu estudo, pesquiso, faço parte de um grupo até internacional, e a minha certificação, os meus empenhos vêm daí. Mas como é que começou essa história, Kizzy? Como é que você chegou nisso aí? Quase ninguém faz o trabalho que eu faço, né, gente? O terapeuta vestibular, ele é um profissional mais raro no Brasil e até fora do Brasil também. Bom, eu formei lá em 2004, 2005 e comecei a clinicar e tal. E comecei a trabalhar com todas as áreas, né? Geralmente fonoaudiólogo, tem muita gente achando aí que trabalha só com criança, né? E quando eu falo, não, eu já não atendo mais, atendo crianças com tontura. Às vezes tem algumas crianças com tontura, mas eu comecei atendendo um pouco de tudo. Eu atendia crianças, atendia adultos, atendia disfagia, atendia fala, atendia linguagem, atendia motricidade oral, atendia audição e atendia equilíbrio, né? Mas era um pouco de tudo. Eu estava no começo da carreira, eu não sabia muito bem para que lado seguir. E um belo dia, assim, ali há uns 10, 12 anos atrás, eu ainda estava atendendo várias áreas, até para descobrir o que mais me chamava atenção. E chegou uma paciente aqui, né, marcou um horário, veio, e ela veio toda bonitinha, assim, mas com o olho pequenininho, quase não enxergava o olhinho dela, e com tanta sacolinha, e deixou as sacolinhas assim, e chegou, sentou, e só ficava assim. Doutora, eu não aguento mais. O que eu posso te ajudar? Não, doutora, eu já fui para tudo enquanto é médico, eu já andei para tudo enquanto é canto, e agora eu não tenho mais esperança, comigo já não tem mais jeito. O que está acontecendo? E aí ela veio, gente, e tira, assim, do sutiã, algumas cartelinhas de remédio. Ali tinha Vertix, tinha Labirin, tinha Vertizin, vai saber o que tinha ali, né? E aí, eu fiz um trabalho que eu tinha que fazer com ela. Fiz os testes, né? Escolhi a história dela, que é muito importante. Você escutar a história do paciente, onde ele foi, o que ele já fez, o que ele é impedido de fazer. Essa história clínica, ela é muito significativa. Colhi a história, fiz os meus testes clínicos e fiz a minha abordagem com ela. Né? Na semana seguinte,
a Dona Madalena, não vou esquecer o nome dela, a Dona Madalena volta, e ela volta assim até meio, né, mais eufórica, já a gente consegue identificar um paciente já melhor, né, já com os olhinhos mais espertos, que o paciente, quando eu busco ele ali fora, eu já observo como é que ele está andando. Ele já tem um andado diferente, ele tem um olho apertadinho, ele já está andando duro, porque ele tem medo de virar. Né? E aí eu já busco essa paciente na outra semana e ela já está totalmente diferente, quase que não era a mesma pessoa. Isso, né, aconteceu lá com a dona Madalena, mas no dia do primeiro atendimento, lá uns 10, 12 anos atrás, eu fiz o que eu tinha que fazer, mas eu fui para casa, assim, eu lembro que ela era uma das últimas pacientes do dia, e eu fui para casa e fiquei ali, assim, pensando, gente, mas como pode uma pessoa, não, né? Até hoje, nos dias de hoje, sofrer tanto? E ela me falou assim, que tem 40 anos que eu tenho essa tontura. E isso, assim, acontece toda hora. Por isso que eu ando aqui com os remédios. Só que esses remédios agora já não tá adiantando mais. Eu já tomo um, eu já tomo dois. E eu tomo, às vezes, sem água. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, gente, mas como assim? Como que pode uma pessoa, né? Era o quê? Anos 2000 e alguma coisa já. Uma pessoa sofrer tanto, ter medo de caminhar, ter medo de andar, ter medo de fazer as coisas privado da vida normal, por causa de uma tontura que, com o exercício certo, com a manobra certa, pode ter a vida normal de novo, pode, né, resgatar ali. E aí eu fiquei muito emotiva naquele dia, muito pensativa, e nessa questão ainda não era muito falada essa coisa assim das mulheres, né, esse discurso muito de cuidar de mulheres e uma mulher dar a mão para a outra, mas naquele dia ali, quando eu atendi, que eu finalizei esse atendimento e fiquei com essa história na cabeça, eu defini, eu falei, não, agora, a partir de agora, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer mais por esse tipo de pessoa, por esse tipo de doença, por esse tipo de tristeza, incômodo na vida das pessoas. E a partir daí eu comecei a estudar mais e mais e mais audição e equilíbrio, audição e equilíbrio, audição e equilíbrio. E hoje, né, eu só atendo audição e equilíbrio. Né? Foram vários cursos nacionais, internacionais. Eu fui para a USP, fui muito para o Rio de Janeiro, né? Não tem muitos profissionais para a gente ir buscando, fui buscando muito sozinha, mas enfim, né? Na prática, atendendo hoje, eu já devo ter o quê? Mais de 2.000 pacientes. A prática ajuda também a desenvolver um olhar clínico e um tratamento e uma espécie, um feeling, né? De ajudar essas pessoas que sentem essa tontura, que sentem esse incômodo e que têm essa vida tão perturbada. E já são aí mais de 15 anos, né, que eu já estou aí na fonoaudiologia, mais de 10 especificamente na audição e no equilíbrio. E bom, gente, o que tem o método que eu coloquei então como chega de labirintite? Eu batizei com esse nome, né, uma técnica aí que já é bastante difundida, cientificamente comprovada, que é a reabilitação vestibular. Só que a reabilitação vestibular, ela é uma abordagem terapêutica, né, que não é individualizada. E quando você passa a atender, então, muitos e muitos casos, você começa a ter o seu jeito, a sua digital, a sua forma de entender e a sua forma de ajudar. E aí eu chego e coloco a minha identidade no Chega de Labirintite, né? Com a minha experiência, com os meus estudos, e aí surge esse projeto. Por quê? Porque eu moro em Divinópolis, né? Essa cidade aqui do interior, nós temos aqui na região mais ou menos 1 milhão de habitantes, a minha cidade mesmo tem 250 mil habitantes, atendo mais ou menos umas 50 cidades aqui na região, mas eu hoje em dia atendo pacientes do Rio Grande do Sul.
Atendo a Leda, que é do Nordeste. Atendo pacientes que estão na região amazônica. Por quê? Pelo meio digital, pela internet. A gente consegue levar esse conhecimento, que é um pouco mais escasso, né? E que tem essa soma, né, de informação e de prática, a gente consegue hoje pela internet, pelos cursos online, por esse troca aqui de informações, levar o conhecimento, levar a ciência, levar o bem-estar, levar a vida normal para a pessoa que está aí do outro lado. Né? E nasce, então, o Chega de Labirintite, que é, vamos dizer, um caminho, uma forma, um jeito de ajudar aquelas pessoas que estão com aquela vida ruim, com aquela vida sem esperança, essa é uma palavra muito marcante para mim, que estão ali até desesperadas e tristes e solitárias, sem ajuda, sem poder compartilhar sobre esse problema, a uma vida normal, a uma vida de ir ao supermercado, de levantar, enfim, de fazer as coisas como tem que ser feitas, uma vida normal. E aí, o jeito, como que as pessoas costumam tratar a labirintite? Escreve aí. Como é que os médicos hoje em dia, como é que a nossa, não vamos dizer os médicos, né, gente? Vamos dizer o seguinte, como que a estrutura de saúde acolhe um paciente que tem uma tontura? Você tem uma crise vertiginosa, vai no pronto atendimento, o que eles fazem? Eles vão te dar medicamento, passam uma receita, mais medicamento. Né? Geralmente é assim, é o jeito tradicional, né? Tanto no PSF, como às vezes no pronto-socorro, até mesmo nos especialistas. E é um jeito medicamentoso. Não deu certo com esse, não? Vamos tentar esse outro. Não deu certo com esse, não? Vamos tentar com esse outro. Toma esse aqui por mais de 60 dias. Então, assim, esse é o jeito que amplamente difundido para tratar labirintite, medicamentosamente. E esse não, a ciência mostra, a habilitação, os estudos, né? E a clínica mesmo, as pessoas que já foram beneficiadas por isso, vão provar que o remédio, ele, nesse caso, gente, nesse caso, labirintite, o remédio, ele quase não tem efeito. Em algumas vezes, ele vai piorar a situação. Por quê? Porque ele atrasa. Você lembra que eu falei que pode ter uma diferença entre o lado direito e o lado esquerdo do ouvido, e por isso que está ali, você está sentindo flutuar? Quando eu entro com um medicamento, essa diferença ela vai só aumentando. Não acontece o processo fisiológico e natural que a gente chama de compensação. O remédio ele atrapalha, na maioria das vezes. Na vertigem de posição, na VPPB, naquela que roda, mais ainda. O remédio, ele praticamente ele não tem uma ação. Ele tem um efeito paliativo, mais ou menos assim. Eu costumo dizer assim, que o problema dos cristais, né, que a maioria das pessoas tem isso, é como se fosse um espinho, entrou na mão, e você passa uma pomadinha. Você tá ali mascarando o problema. Você até consegue fazer uma coisa ou outra, mas, na verdade, quando você tira o medicamento, o problema tá ali. E esse problema, esse espinhozinho, esse problema dos cristais, essa hipofunção, né, essa diferença, essa cinetose, essa dificuldade com luzes, esses barulhos que incomodam, isso precisa, gente, de quê? De exercício associado a orientações certas, tá? E é isso que eu trago no Chega de Labirintite. É o passo a passo de como você vai melhorar. Não é mágica, isso tudo é uma ciência. E precisa seguir certinho. E tem solução, e tem resolução. E não é
com mais medicamento em cima de medicamento, que vai causando ali uma série de problemas, né? Conta aí pra mim, gente, mais ou menos. Quem já passou por mais de 5 médicos por labirintite? Escreve aí pra mim. Quem já passou por mais de 5 profissionais tentando resolver labirintite? Escreve só assim, eu, só pra eu ter uma noção. Marilene, Solange, quem mais? Maria Helena Oliveira, Alexandre Ribeiro, Anitta. Gente, em média, uma pessoa com tontura, e olha que a tontura atinge gente demais da conta. É uma das doenças que mais atinge aí a população com mais de 40, 50 anos, é a tal da labirintite. E uma pessoa com labirintite, ela anda em média 7, 8 profissionais até ter uma solução. Incrível, né? Olha só, mais gente. Danley. Depois eu vou responder dúvidas, tá, gente? Mais ao final, tá bom? Ana. Então, a gente sabe que o problema da labirintite, você anda isso tudo, né? Faz um monte de exame, gasta com tanto de remédio, mas não resolve. Ou resolve e volta. Que coisa é essa estranha? Então, eu formatei um jeito de, mesmo de quem está longe, poder ter acesso a isso, né? E a melhorar. E aí, qual seria o jeito certo, que não é o medicamentoso só de tratar? Esse jeito certo, gente, eu formatei ele, eu escrevi, a partir desses 2.000 pacientes que eu já atendi, eu gravei um sistema, como se fosse uma terapia, né, de um paciente comum que me procura com um pedido médico, né? Isso é importante. Não estou falando que não precisa procurar um médico, viu, gente? É imprescindível você ter um diagnóstico médico. Isso é importante, tá? Como eu disse lá no começo. A gente tem que ter um diagnóstico. O diagnóstico está compatível com labirintite? Ok, corre aqui que nós vamos resolver isso. E aí, bom, eu quero então agora contar para vocês que como que nós vamos melhorar esse quadro, né? Eu vou estar ensinando isso para vocês então agora, qual que é o, o jeito de melhorar a labirintite dentro do Chega de Labirintite, do meu método, né? E então, eu vou abrir aqui o meu curso, vocês estão me vendo? O passo a passo do curso, né? Eu quero dizer para vocês três dicas importantes aqui, para quem sofre de tontura da tontura de labirintite. Primeira coisa, gente, não evite exercícios, não evite movimento. A movimentação, ela é muito importante, tá? Faça exercícios, mexa, isso é importante. Uma segunda dica que eu quero deixar para vocês é: existe um exercício mais certo para cada caso. E é isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Cada caso pode se beneficiar de um exercício mais ajustado, mais preciso, que vai encurtar esse caminho entre estar tonto e viver uma vida normal. E quero dizer para vocês também que, ao sentir uma crise de tontura, né, você nunca deve fechar os olhos. Quando você fecha os olhos, o desequilíbrio aumenta. Então, faça a fixação do olhar. Olhe para um ponto, pegue o dedinho, olhe para ele, mas não feche os olhos, tá? Mantenha as pernas, sente-se, proteja o seu corpo, abra as pernas, deixe os pés no chão, o contato com o chão é muito importante. Mantenha os olhos fixados, a respiração pausada e profunda, tá? Então, essas são algumas dicas que eu quero, né, inicialmente deixar para vocês.
E aí, lá dentro do Chega de Labirintite, a gente percorre um caminho mais ou menos assim. Como que eu faço com o paciente que chega, né, aqui fisicamente e também nesse processo online. Então, a pessoa, ela chega aqui, ela, né, conta toda a história, ela é acolhida, né, lá no curso também, e eu vou colher essa história do paciente. E no Chega de Labirintite, no curso online, isso não é diferente. Existe uma planilha que você, é como se eu for, tenha o vídeo de uma aula que eu vou perguntando e você vai marcando. A minha tontura é a que roda? A minha tontura eu sinto flutuar? A minha tontura dura... Qual a duração da minha tontura? Eu sinto dor de cabeça? Eu sinto zumbido? Então, isso te ajuda a entender o seu processo, o que você tem. E qual é o objetivo? Porque quando eu entendo do meu problema, eu faço a pergunta certa, eu tenho a resposta certa, eu tenho o exercício certo. Tá? E aí, nós vamos passar, essa eu costumo dizer que é a aula mais importante do curso. É o momento mais importante, é quando o paciente chega para mim e me conta e que eu faço as perguntas certas para ele. Bom, a maioria dos casos, né, como as pesquisas mostram, as pessoas têm a tontura de posição, a VPPB, a vertigem de posição. E então, para esse caso onde a tontura roda, o indicado a fazer são as tais manobras cefálicas. O que é manobra cefálica? São manobras na cabeça. E as manobras na cabeça, gente, hoje em dia, com o avanço da internet, a gente tem muito conhecimento, mas a gente também tem muita coisa solta, perdida. E a recomendação é que você não faça manobra sozinho, sem uma orientação, ou qualquer manobra, porque isso pode atrapalhar o seu caso, isso pode piorar o seu quadro. Tá? Então, quando você vai lá na internet, digita manobra e vê lá e tenta fazer em casa, isso pode ser um transtorno. Tem paciente que chega aqui e fala, doutor, eu tentei fazer e deu super... Hoje mesmo eu recebi uma ligação, eu fiz com um profissional que não, né, possivelmente não estava tão treinado e fiquei pior. E isso, infelizmente, pode acontecer. Então, cuidado com a manobra que está na internet. Agora, aqui dentro do curso, tem uma aula de uns 20, 30 minutos que te ensina a manobras, o jeito certo de fazer o exercício, sem correr o risco. O risco da pedrinha ir para o lugar errado, do cristalzinho não converter, né? Então, existe o jeito de fazer a automanobra correto. E não é esse jeito que muitas vezes está aí descrito e até com filmagens na internet. Porque isso pode gerar um transtorno maior. E aí, o que já era ruim, piora. Então, lá dentro do Chega de Labirintite, a gente tem um vídeo no passo a passo que você vira a cabeça, deita com o nariz para cima, fixa os olhos enquanto estiver movimentando. Se estiver mexendo, não pode mexer. Então, é algo que, nesse momento aqui da aula, fica quase impossível para eu te demonstrar. Vocês concordam? Mas está lá gravado, tem o jeito certinho de fazer a automanobra para os cristais irem embora. Essa manobra, ela resolve o problema dos cristais e ela previne novos casos. Isso que é o mais interessante. Porque a gente, na pesquisa que eu pedi para vocês responderem, eu vejo isso aqui todo dia, é que as pessoas muitas vezes melhoram, mas isso é recorrente. E aí, o que eu faço para esse quadro que ele é persistente? Geralmente, fim de ano, o consultório lota, né? De novo, porque as pessoas estressam, enfim, alguns fatores aí que desencadeiam. Quando você aprende a automanobra, né? Que eu gravei, que tá tudo certinho, que eu acompanho o paciente a fazer, a automanobra, ela cura, mas ela vai prevenir uma nova crise. Então, esse módulo, que é o módulo 3 lá do Chega de Labirintite, gente, ele é fantástico, tá? Agora, para outros casos, a gente vai precisar
fazer exercícios oculares. E aí vocês já devem ter visto, né? Que, em alguns casos, os exercícios para os olhos são importantíssimos na tontura da labirintite, tá? Para curar essa labirintite. Exercícios oculares. Por quê? Porque os olhos têm a ver com o equilíbrio. Fecha os seus olhos, fica em pé, fecha os seus olhos para você ver. Você sente o desequilíbrio. A visão, ela é um componente do equilíbrio muito importante. Então, quando a gente quer tratar a tontura da labirintite, a gente tem que também tratar com movimentos oculares. E existem os movimentos oculares precisos, aquele que vai ser mais ajustado. Ah, eu vou fazer todos os movimentos que eu aprendi ali. Não. De repente, tem um. E eu vou te ajudar a descobrir qual que é esse um. Que vai ser mais preciso para você, que vai ser o exercício certo, na medida certa, na intensidade certa, que vai resolver o seu caso. E aí você não vai ficar ali fazendo tudo que é exercício ocular. Por exemplo, o exercício de convergência, né, gente? Esse é um exercício para curar labirintite importantíssimo e que muitas pessoas têm dificuldade. E aí a gente consegue ajudar. Olha, você vai fazer nesse ritmo, nós vamos fazer essa quantidade de vezes. Isso aqui para você tá bom, porque isso também é algo que a gente individualiza. Não dá para falar todos vão fazer 30 vezes ou 100 vezes esse exercício. Não. Cada pessoa tem uma individualidade. O Chega de Labirintite sabe tratar disso, tá? Um outro exercício que também é muito importante nos casos de labirintopatia são exercícios, né, de labirintite, exercícios cervicais aqui, ó. Exercícios de cabeça. E é qualquer exercício de cabeça? Não, existe um exercício, a forma mais certa. E aí muita gente, na hora que chega do exercício de cabeça, fala assim, ai, tô fazendo creque-creque, não posso. Pode sim. Vamos ver como é que tá essa velocidade. Vamos ver, você tem uma alteração na cervical, né? Vamos ver qual que exercício você consegue fazer. Consegue olhar um pouquinho mais? Consegue girar um pouquinho mais? Então, essa individualidade do exercício, ela vai ser importante para o resultado final, que é viver sem tontura. Concordo? Exercícios cervicais ajudam muito. Tá lá no módulo 5. O módulo 6 do Chega de Labirintite, ele vai ter um exercício que vai juntar exercícios de cabeça, exercício de olhos e exercício com o corpo. Então, por exemplo, você vai sentado, abaixar e levantar. Então, muitas vezes você vai. Eu ensino assim, ó, olhando para a pontinha dos dedos, você vai levantar e abaixar. Então, você vai fazer aqui um movimento. Então, você está trabalhando os olhos, o pescoço e o tronco. Depois vai fazer de pé. Então, isso é um passo a passo, é uma forma de melhorar. E vocês viram que até agora, né, não tem medicamento. Isso aí, o remédio está no seu corpo. Agora, precisa ser transmitido de uma forma certa para você poder ficar, para você se sentir bem e manter bem, né, gente? Não é só ficar bem, se bem. Tá? Você tem 3 possibilidades. 3. A primeira, você vai ignorar isso aí que eu disse. Vai ignorar, isso não faz sentido para você, a sua tontura não é dessa, eu só queria, enfim, tô aqui de passeio, tá? A primeira possibilidade, né? O seu direito. Segunda possibilidade. Ah, eu vou tentar sozinho. Ela falou ali, ela me deu algumas dicas, e eu disse algumas dicas importantes, hein? Você pode estar revendo esse vídeo. Tem dicas importantes aí, eu vou procurar sozinha, enfim, eu vou no meu tempo ali, eu vou dando um jeito. É a segunda possibilidade. E a terceira possibilidade, e a mais inteligente, e a mais rápida, de te levar nesse quadro que você tá, até o seu fim, né, a sua finalidade, que é viver bem, viver sem ter esses transtornos todos aí, viver uma vida equilibrada, viver uma vida, vamos dizer assim, saudável, uma vida
ajustada, né? Sem medo, sem risco de cair, adquirir um método Chega de Labirintite agora, né? Que você não tem risco. Qual que é o risco que você tem de estar adquirindo um curso? Se eu estou te garantindo e te devolvendo o seu investimento acrescido, qual que é o risco? Praticamente nenhum. E esse método agora está nas suas mãos. Tá? Essas são as 3 opções que eu deixo para você. Ignora, deixa a vida seguir, tenta sozinho, correndo o risco de fazer a coisa errada e de piorar a situação, ou adquire um método Chega de Labirintite para você e começa hoje ainda a melhorar, a ter aquela vida, né, normal. Aquela vida que eu consigo andar de carro, eu consigo conviver, eu consigo fazer as coisas do dia a dia, levantar, deitar, mexer e não correr o risco aí da labirintite e todos os transtornos. Eu quero te agradecer e vou abrir aqui agora para responder a dúvidas, a perguntas agora no chat, porque como eu estou aqui, pode ser que você já tenha colocado as perguntas, mas eu não consegui acompanhar. E agora eu vou, né? As primeiras